Charles Haddon Spurgeon. Liberdade Espiritual. Sermão número 9. Um sermão pregado na manhã de domingo, 18 de fevereiro de 1855, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. A liberdade é o direito de nascimento de todo homem. Ele pode nascer paupérrimo, pode ser um enjeitado, sua origem pode ser totalmente desconhecida, mas a liberdade é seu direito inalienável de nascimento. Negra pode ser sua pele, ele pode viver sem educação e sem instrução. Ele pode ser pobre como a própria pobreza. Ele pode nunca ter um palmo de terra para chamar de seu. Ele pode mal ter uma partícula de roupa, salvo alguns trapos para cobri-lo. Mas pobre como ele é, a natureza o moldou para a liberdade. Ele tem direito de ser livre, e se não tem liberdade, é seu direito de nascimento, e ele não deve ficar contente até conquistá-la. A liberdade é a herança de todos os filhos e filhas de Adão. Mas onde encontrais a liberdade não acompanhada de religião? É verdade que todos os homens têm direito à liberdade, mas é igualmente verdade que não a encontrais em nenhum país, salvo onde encontrais o Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Graças a Deus, este é um país livre. Esta é uma terra onde eu posso respirar o ar e dizer que ele não está contaminado pelo gemido de um único escravo. Meus pulmões o recebem, e eu sei que nunca se misturou com seus vapores a lágrima de uma única mulher escrava derramada sobre seu filho que foi vendido dela. Esta terra é o lar da liberdade. Mas por que é assim? Eu tomo que não é tanto por causa de nossas instituições, quanto porque o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito da verdadeira e sincera religião. Houve um tempo, lembrai-vos, em que a Inglaterra não era mais livre do que qualquer outro país, quando os homens não podiam falar livremente seus sentimentos, quando os reis eram déspotas, quando os parlamentos eram apenas um nome. Quem conquistou nossas liberdades para nós? Quem soltou nossas correntes? Sob a mão de Deus, eu digo, os homens de religião, homens como o grande e glorioso Cromwell, que teria a liberdade de consciência ou morreria. Homens que, se não podiam alcançar os corações dos reis, porque eles eram inescrutáveis em astúcia, os derrubariam antes que fossem escravos. Devemos nossas liberdades aos homens de religião, aos homens da severa escola puritana, homens que desprezavam representar o covarde e render seus princípios ao comando do homem. E se algum dia devemos manter nossa liberdade, como Deus conceda que o façamos, ela será mantida na Inglaterra pela liberdade religiosa, pela religião. Esta Bíblia é a Magna Carta da velha Grã-Bretanha. Suas verdades, suas doutrinas arrebentaram nossos grilhões, e eles nunca mais podem ser repregados, enquanto homens, com o Espírito de Deus em seus corações, saem para falar suas verdades. Em nenhuma outra terra, salvo onde a Bíblia está desdobrada, em nenhum outro reino, salvo onde o Evangelho é pregado, podeis encontrar liberdade. Vagueai por outros países, e falais com a voz contida, tendes medo, sentis que estáis sob uma mão de ferro. A espada está acima de vós, não sois livres. Por quê? Porque estáis sob a tirania gerada por uma religião falsa. Não tendes ali o livre protestantismo, e não é até que o protestantismo venha que pode haver liberdade. É onde está o Espírito do Senhor que há liberdade, e em nenhum outro lugar. Os homens falam em ser livres, descrevem governos modelo, repúblicas platônicas ou paraísos oenitas, mas eles são teóricos sonhadores, pois não pode haver liberdade no mundo, salvo onde está o Espírito do Senhor. Eu comecei com esta ideia porque penso que os homens mundanos devem ser informados de que, se a religião não os salva, ainda assim ela fez muito por eles, que a influência da religião conquistou para eles suas liberdades. Mas a liberdade do texto não é tal liberdade como esta.
ela é infinitamente maior e melhor. Por maior que a liberdade civil ou religiosa possa ser, a liberdade do meu texto a transcende infinitamente. Há uma liberdade, queridos amigos, que apenas os homens cristãos desfrutam, pois mesmo na Grã-Bretanha, há homens que não provam o doce ar da liberdade. Há alguns que têm medo de falar como homens, que têm de se curvar, bajular, inclinar-se e se abaixar a qualquer um, que não têm vontade própria, nenhum princípio, nenhuma voz, nenhuma coragem, e que não podem ficar eretos em consciente independência. Mas ele é o homem livre, a quem a verdade liberta. Aquele que tem graça em seu coração é livre. Ele não se importa com ninguém. Ele tem o direito do seu lado. Ele tem Deus dentro dele, o Espírito habitante do Santo Espírito. Ele é um príncipe do sangue real do céu. Ele é um nobre, tendo o verdadeiro patente de nobreza. Ele é um dos eleitos de Deus, filhos distintos e escolhidos. E ele não é o homem para se curvar ou se inclinar vilmente. Não. Mais cedo, ele andaria na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais cedo, ele seria lançado na cova dos leões com Daniel, do que ceder um ponto de princípio. Ele é um homem livre. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, em seu sentido mais pleno, mais alto e mais amplo. Deus conceda a vós, amigos, ter esse Espírito do Senhor, pois sem ele, em um país livre, podeis ainda ser escravos, e onde não há servos no corpo, podeis ser escravos na alma. O texto fala de liberdade espiritual, e agora eu me dirijo aos filhos de Deus. Liberdade espiritual, irmãos, vós e eu desfrutamos se temos o Espírito do Senhor dentro de nós. O que isso implica? Implica que houve um tempo em que não tínhamos essa liberdade espiritual, quando éramos escravos. Mas há pouco tempo, todos nós que agora somos livres em Cristo Jesus, éramos escravos do diabo, éramos levados cativos à sua vontade. Falávamos de livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é um escravo. Jactávamo-nos de que podíamos fazer o que nos aprazia, mas que liberdade escrava e sonhadora tínhamos. Era uma liberdade imaginária. Éramos escravos de nossas luxúrias e paixões, escravos do pecado. Mas agora somos libertos do pecado. Somos libertos de nosso tirano. Um mais forte do que ele expulsou o homem forte armado, e estamos livres. Agora examinemos um pouco mais de perto em que consiste nossa liberdade. E primeiro, meus amigos, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, do cativeiro do pecado. Eu sei que falarei sentidamente a alguns de vós quando falar sobre o cativeiro do pecado. Vós sabeis o que esse sofrimento significa. De todos os cativeiros e escravidões neste mundo, não há nenhum mais horrível do que o cativeiro do pecado. Falai-me de Israel no Egito, preparando sua cota de tijolos sem palha. Falai-me do negro debaixo do chicote de seu cruel feitor. E eu confesso que é um cativeiro terrível de suportar. Mas há um muito pior, o cativeiro de um pecador convencido, quando ele é trazido a sentir o peso de sua culpa. O cativeiro de um homem, quando uma vez seus pecados o perseguem, como cães ao redor de um cervo cansado. O cativeiro de um homem, quando o peso do pecado está sobre seu ombro, um peso demasiado pesado para sua alma suportar, um peso que o afundará para sempre nas profundezas do tormento eterno, a menos que ele escape dele. Penso que vejo tal pessoa. Ele não tem sorriso no rosto. Nuvens escuras se juntaram em sua testa. Solene e sério, ele fica em pé. Suas próprias palavras são suspiros. Suas canções são gemidos. Seus sorrisos são lágrimas. E quando ele parece mais feliz, gotas quentes de tristeza rolam em chuvas ardentes, escaldando sulcos em sua face. Perguntai-lhe o que ele é, e ele vos diz que é um miserável arruinado. Perguntai-lhe como ele está, e ele confessa que é miséria encarnada. Perguntai-lhe o que ele será, e ele diz: ele será perdido nas chamas para sempre, e não há esperança. Vede-o sozinho em seu retiro. Quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele se levanta novamente.
À noite ele sonha com tormento, e de dia ele quase sente o que sonhou. Tal é o pobre pecador, convencido sob cativeiro. Assim tenho sido em meus dias, e assim tendes sido vós, amigos. Eu falo àqueles que entendem. Vós passastes por aquele sombrio pântano do desespero. Vós passastes por aquele vale escuro de penitência. Vós fostes feitos beber o cálice amargo do arrependimento. E eu sei que direis Amém, quando eu declarar que de todo cativeiro este é o mais doloroso, o cativeiro da lei, o cativeiro da corrupção. Ó homem infeliz que sou eu, quem me livrará dele? Mas o cristão é livre, ele pode sorrir agora, embora chorasse antes. Ele pode regozijar-se agora, ao passo que antes lamentava. Não há, diz ele, pecado sobre minha consciência agora. Não há crime sobre meu peito. Eu não preciso andar pela terra temeroso de cada sombra e com medo de cada homem que encontro, pois o pecado foi lavado. Meu espírito não é mais culpado, é puro, é santo. Não mais repousa sobre mim o senho de Deus, mas meu Pai sorri. Eu vejo seus olhos, eles estão brilhando amor. Eu ouço sua voz, ela está cheia de doçura. Eu sou perdoado, eu sou perdoado, eu sou perdoado. Salve, tu quebrantador de grilhões, glorioso Jesus. Ah, aquele momento em que primeiro o cativeiro passou. Penso que me lembro dele agora. Eu vi Jesus em sua cruz diante de mim. Eu pensei nele, e enquanto meditava em sua morte e sofrimentos, pareceu-me que o via lançar um olhar sobre mim. E quando ele me olhou, eu o olhei e disse: Jesus, amante de minha alma, deixa-me voar para teu seio. Ele disse: Vem. E eu voei para ele e o abracei. E quando ele me deixou ir novamente, eu me perguntei onde estava meu fardo. Ele se fora. Ali, no sepulcro ele jazia, e eu me senti leve como o ar, como uma sílfide de alada. Eu podia voar sob montanhas de tribulação e desespero. E ó, que liberdade e alegria eu tinha! Eu podia saltar com êxtase, pois muito me fora perdoado, e agora eu estava livre do pecado. Amados, esta é a primeira liberdade dos filhos de Deus. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade do cativeiro do pecado. Segundo, liberdade da pena do pecado. O que é? Morte eterna, tormento para sempre. Essa é a triste pena do pecado. Não é coisa doce temer que, se eu morresse agora, eu poderia estar no inferno. Não é pensamento agradável para mim ficar aqui e crer que, se eu caísse, eu afundaria nos braços de Satanás e o teria como meu atormentador. Por quê, senhores? É um pensamento que me atormentaria. É um pensamento que seria a maldição mais amarga da minha existência. Eu preferiria estar morto e apodrecendo no túmulo do que andar pela terra com o pensamento de que poderia sofrer tal pena como esta. Há alguns de vós aqui que sabeis muito bem que, se morrerdes, o inferno é vossa porção. Vós não tentais negá-lo, vós credes na Bíblia, e ali ledes vosso destino. Quem não crê será condenado. Vós não podeis colocar-vos entre os crentes, vós ainda estáis sem Cristo. Algum de vós foi trazido a tal condição que credeis que estáis tão cheio de pecado que Deus não poderia ser justo se não vos punisse? Não sentistes que vos rebelastes tanto contra Deus por crimes secretos? Sim, eu digo, por crimes secretos e por transgressão aberta, que se ele não vos punisse, ele deveria deixar de ser Deus e pôr de lado seu cetro? E então tremestes, gemestes e clamastes sob o medo da pena do pecado. Pensastes, quando sonhastes, que vieis aquele lago ardente cujas ondas são fogo, e cujas vagas estão sempre ardendo enxofre, e cada dia que andáveis pela terra era com medo e pavor, para que o próximo passo vos deixasse cair na cova que não tem fundo. Mas cristão, tu estás livre da pena do pecado. Sabeis disso? Podeis reconhecer o fato? Estás livre neste momento da pena do pecado. Não só estáis perdoados, mas nunca podereis ser punidos por causa de vossos pecados,
por maiores e enormes que tenham sido. O momento em que um pecador crê e confia em seu Deus crucificado, seu perdão de uma vez ele recebe, salvação em plenitude por seu sangue, e ele nunca pode ser punido por causa do pecado. Falai do castigo de um crente. Não há tal coisa. As aflições desta vida mortal não são punições pelo pecado para os cristãos. São castigos paternais e não as punições de um juiz. Para mim, não há inferno. Deixai-o fumar e arder. Se eu sou um crente, eu nunca terei minha porção ali. Para mim, não há rochas eternas, não há tormentos, pois se eu sou justificado, eu não posso ser condenado. Jesus sofreu o castigo em meu lugar, e Deus seria injusto se me punisse novamente, pois Cristo sofreu uma vez e satisfez a justiça para sempre. Quando a consciência me diz que sou um pecador, eu digo à consciência que estou no lugar de Cristo, e Cristo está no meu. É verdade, eu sou um pecador, mas Cristo morreu pelos pecadores. É verdade, eu mereço punição, mas se meu resgate morreu, Deus pedirá a dívida 2 vezes? Impossível, Ele a cancelou. Nunca houve e nunca haverá um crente no inferno. Estamos livres da punição e nunca precisamos tremer por causa dela. Por mais horrível que seja, se é eterno, como sabemos que é, não é nada para nós, pois nunca o sofreremos. O céu abrirá suas portas peroladas para nos admitir, mas os portões de ferro do inferno estão barrados para sempre contra todo crente. Gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Terceiro, mas há um fato mais surpreendente do que ambas estas coisas, e eu ouso dizer que alguns de vós discordareis dele. No entanto, é verdade de Deus, e se não gostais, deveis deixá-lo. A liberdade da culpa do pecado. Isto é a maravilha das maravilhas. O cristão não é mais positivamente culpado no momento em que crê. Agora, se Sua Majestade, em sua bondade, poupa um assassino, dando-lhe um perdão livre, aquele homem não pode ser punido, mas ainda assim ele será um homem culpado. Ela pode dar-lhe 1000 perdões, e a lei não pode tocá-lo, mas ainda assim ele será culpado. O crime sempre estará sobre sua cabeça, e ele será marcado como assassino enquanto viver. Mas o cristão não só é libertado do cativeiro e da punição, mas é positivamente absolvido da culpa. Agora isto é algo diante do qual vos espantareis. Dizeis: o quê? Um cristão não é mais pecador aos olhos de Deus? Eu respondo: ele é um pecador considerado em si mesmo, mas na pessoa de Cristo ele não é mais pecador do que o anjo Gabriel. Pois tão nevada como as asas angélicas e imaculada como são as vestes querúbicas, um anjo não pode ser mais puro do que o pobre pecador lavado no sangue, quando ele é feito mais branco que a neve. Compreendeis como é que a própria culpa do pecador é tirada? Aqui estou eu hoje, um traidor culpado e condenado. Cristo vem para minha salvação. Ele me manda deixar minha cela. Eu ficarei onde tu estás. Eu serei teu substituto. Eu serei o pecador. Toda tua culpa me será imputada. Eu morrerei por ela. Eu sofrerei por ela. Eu terei teus pecados. Então, despindo-se de suas vestes, ele diz: ali, ponde-as. Sereis considerado como se fosseis Cristo. Sereis o justo. Eu tomarei teu lugar. Tu tomai o meu. Então ele lança ao meu redor uma veste gloriosa de perfeita justiça, e quando eu a contemplo, eu exclamo: estranhamente, minha alma, estás vestida com as vestes de meu irmão mais velho. A coroa de Jesus Cristo está sobre minha cabeça, suas vestes imaculadas estão ao redor de meus lombos, e suas sandálias de ouro são os sapatos de meus pés. E agora, há algum pecado? O pecado está em Cristo, a justiça está em mim. Pedi o pecador justiça. Deixai a voz da justiça clamar. Trazei o pecador. O pecador é trazido. Quem o executor leva? É o Filho encarnado de Deus. É verdade, ele não cometeu o pecado. Ele estava sem culpa, mas ele lhe é imputado. Ele fica no lugar do pecador. Agora a justiça clama: trazei o justo, o perfeitamente justo. Quem vejo?
Eis, a igreja é trazida, cada crente é trazido. A justiça diz: estes são perfeitamente justos? Sim, eles são. O que Cristo fez é deles. O que eles fizeram está posto em Cristo. Sua justiça é deles. Os pecados deles são dele. Eu apelo para vós, vós ímpios. Isto parece estranho e surpreendente, não parece? Vós o haveis atribuído ao hipercalvinismo, e o rideis. Atribuiu ao que quiserdes, senhores. Deus o estabeleceu como sua verdade. Ele nos fez justos pela justiça imputada de Jesus Cristo. E agora, se eu sou um verdadeiro crente, eu fico aqui livre de todo pecado. Não há um crime contra mim no livro de Deus. Ele está apagado para sempre. Ele está cancelado. E não só eu nunca posso ser punido, mas eu não tenho nada para ser punido. Cristo expiou meus pecados e eu recebi sua justiça. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 4. Além disso, o homem cristão, enquanto libertado da culpa e da punição do pecado, é igualmente libertado do domínio dele. Todo homem vivo, antes de ser convertido, é escravo da luxúria. Homens profanos se gloriam em viver livremente e pensar livremente. Eles chamam isto de viver livre. Um copo cheio, uma orgia bacanal, gritaria, luxúria, adultério. Viver livre, Senhor. Deixai o escravo levantar seus grilhões e tilintá-los em meus ouvidos e dizer: isto é música e eu sou livre. O homem é um pobre maníaco. Deixai o homem acorrentado em sua cela, o louco de Belém, dizer-me que é rei e fazer um sorriso horrível. Eu digo: ah, pobre miserável, eu sei porque ele conta que é rei. Ele está demente e é louco. Assim é com o mundano que diz que é livre. Livre, Senhor? Tu és escravo. Pensas que és feliz, mas à noite, quando te deitas em tua cama, quantas vezes te viraste de lado a lado sem dormir e mal disposto, e quando acordaste, não disseste: ah, aquele ontem. E embora te mergulhasses em outro dia de pecado, aquele ontem, como um cão do inferno, latiu para ti e seguiu em teus calcanhares. Tu sabes, Senhor, o pecado é cativeiro e escravidão. E já tentaste te livrar dessa escravidão? Sim, dizes, eu tentei, mas eu vos direi qual foi o fim disso. Quando tentaste, amarraste teus grilhões mais firmes do que nunca, pregaste tuas correntes. Um pecador sem graça tentando reformar-se é como Sísifo rolando a pedra colina acima, que sempre desce com força maior. Um homem sem graça, tentando salvar-se, está empenhado em uma tarefa tão desesperada quanto as filhas de Dânao, quando tentavam encher um vaso vasto com baldes sem fundo. Ele tem um arco sem corda, uma espada sem lâmina, uma arma sem pólvora. Ele precisa de força. Eu vos concedo. Ele pode produzir uma reforma oca. Ele pode aterrar o vulcão e semear flores ao redor de sua cratera. Mas quando ele uma vez começa a se agitar novamente, ele moverá a terra para longe, e a lava quente rolará sobre todas as belas flores que ele plantou, e devastará tanto suas obras quanto sua justiça. Um pecador sem graça é escravo. Ele não pode libertar-se de seus pecados. Mas não é assim o cristão. Ele é escravo de seu pecado? Um herdeiro legítimo de Deus é escravo? Oh, não. Ele não peca, porque é nascido de Deus. Ele não vive na impureza, porque é herdeiro da imortalidade. Vós, mendigos da terra, podeis vos abaixar a feitos errados, mas príncipes do sangue do céu devem seguir atos de retidão. Vós, pobres mundanos, miseráveis e desprezíveis aos olhos de Deus, podeis viver na desonestidade e na injustiça, mas o herdeiro do céu não pode. Ele ama seu Senhor, ele está livre do poder do pecado. Sua obra é justiça e seu fim é a vida eterna. Estamos livres do domínio do pecado. 5. Uma vez mais, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, em todos os atos santos de amor. Liberdade de um medo escravo da lei. Muitas pessoas são honestas porque têm medo do policial. Muitas são sóbrias
porque têm medo do olho do público. Muitas pessoas são aparentemente religiosas por causa de seus vizinhos. Há muita virtude que é como o suco da uva. Tem de ser espremido antes de obtê-lo. Não é como a gota generosa do favo, destilando voluntária e livremente. Eu ouso dizer que se um homem é destituído da graça de Deus, suas obras são apenas obras de escravidão. Ele sente-se forçado a fazê-las. Eu sei, antes de entrar na liberdade dos filhos de Deus, se eu ia à casa de Deus, ia porque pensava que devia fazê-lo. Se eu orava, era porque temia que alguma desgraça acontecesse no dia se eu não o fizesse. Se eu alguma vez agradecia a Deus por uma misericórdia, era porque pensava que não receberia outra se não fosse grato. Se eu praticava um ato justo, era com a esperança de que muito provavelmente Deus me recompensaria no final, e eu ganharia alguma coroa no céu. Um pobre escravo, um mero gibeonita, cortando lenha e tirando água. Se eu pudesse deixar de fazê-lo, eu amaria fazê-lo. Se eu pudesse ter minha vontade, não haveria ida à capela para mim, nenhuma religião para mim. Eu viveria no mundo e seguiria os caminhos de Satanás, se pudesse fazer como me aprazia. Quanto à justiça, era escravidão. O pecado teria sido minha liberdade. Mas agora, cristão, qual é tua liberdade? O que te faz vir à casa de Deus hoje? O amor fez teus pés voluntários, em rápida obediência, moverem-se. O que te faz dobrar teus joelhos em oração? É porque gostas de falar com teu pai que vê em secreto? O que é que abre tuas bolsas e te faz dar liberalmente? É porque amas os pobres filhos de Deus e sentes, tanto sendo dado a ti, que é um privilégio dar algo de volta a Cristo. O que é que te constrange a viver honestamente, retamente e sobriamente? É o medo da prisão? Não. Podes derrubar a prisão. Podes aniquilar os assentamentos de condenados. Podes lançar todas as correntes no mar. E seríamos tão santos como somos agora. Algumas pessoas dizem: então, Senhor, queres dizer que os cristãos podem viver como quiserem? Eu desejo que pudessem, Senhor. Se eu pudesse viver como quisesse, eu sempre viveria santamente. Se um cristão pudesse viver como quisesse, ele sempre viveria como devia. É uma escravidão para ele pecar. A justiça é seu deleite. Oh, se eu pudesse viver como quero, eu quereria viver como Deus me ordena. A maior felicidade de um cristão é ser santo. Não é escravidão para ele. Colocai-o onde quiserdes, ele não pecará. Exponde-o a qualquer tentação. Se não fosse por aquele coração mau ainda permanecendo, nunca o encontraríeis pecando. A santidade é seu prazer, o pecado é sua escravidão. Ah, vós, pobres escravos, que vindes à igreja e à capela porque deveis. Ah, vós, pobres moralistas escravos, que sois honestos por causa dos grilhões e sóbrios por causa da prisão. Ah, vós, pobres escravos. Nós não somos assim. Nós não estamos sob a lei, mas sob a graça. Chamai-nos de antinomianos se quiserdes. Nós nos gloriaremos até no título escandaloso. Estamos livres da lei, mas estamos livres dela para que possamos obedecê-la mais do que nunca. O verdadeiro filho nascido de Deus serve seu mestre mais do que nunca. Como diz o velho Esquine, desprezai agora sua presença amorosa se puderdes. Não, não, sua bondade conquistadora lidera a vanguarda. Quando o amor eterno exerce o domínio, eles julgam a si mesmos, mas gentilmente obrigados a obedecer, obrigados pelo amor redentor em sentido mais estrito do que Adão jamais esteve na inocência. 6. Mas para concluir, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade do medo da morte. Ó morte, quantas taças doces fizeste amargas. Ó morte, quantas festas quebraste. Ó morte, quantos banquetes glutões estragaste. Ó morte, quantos prazeres pecaminosos transformaste em dor. Tomai vós, meus amigos, o telescópio esta manhã, e olhai através da vista de alguns anos,
E o que vedes? A morte sombria na distância, agarrando sua foice. Ela está vindo, vindo, vindo. E o que está atrás dela? Ah, isso depende de vosso caráter. Se sois filhos de Deus, ao ramo de palmeira. Se não sois, sabeis o que segue à morte. O inferno a segue. Ó morte, teu espectro assombrou muitas casas, onde o pecado de outra forma teria reinado. Ó morte, tua mão gelada tocou muitos corações que estavam grandes com luxúria, e os fez estremecer, assustados de seu crime. Oh, quantos homens são escravos do medo da morte! Metade das pessoas no mundo tem medo de morrer. Há alguns loucos que podem marchar até a boca do canhão. Há alguns tolos que se precipitam com mãos sangrentas perante o tribunal de seu Criador. Mas a maioria dos homens teme morrer. Quem é o homem que não teme morrer? Eu vos direi, o homem que é um crente. Medo de morrer? Graças a Deus, eu não. A cólera pode vir novamente no próximo verão. Eu oro a Deus que não venha, mas se vier, não importa para mim. Eu trabalharei e visitarei os doentes de noite e de dia, até cair. E se ela me tomar, morte repentina é glória repentina. E assim com o mais fraco santo neste salão. A perspectiva da dissolução não vos faz tremer? Às vezes temeis, mas mais frequentemente vos regozijais. Vós vos sentais calmamente e pensais em morrer. O que é a morte? É um pórtico baixo através do qual vos curvais para entrar no céu. O que é a vida? É uma tela estreita que nos separa da glória, e a morte, gentilmente, a remove. Eu me lembro de uma palavra de uma boa velha mulher que disse: medo de morrer, Senhor. Eu mergulhei meu pé no Jordão todas as manhãs antes do café da manhã, pelos últimos 50 anos. E pensais que tenho medo de morrer agora? Morrer, amados, porque morremos centenas de vezes, morremos diariamente, morremos todas as manhãs, morremos cada noite quando dormimos, pela fé morremos. E assim, morrer será trabalho antigo quando chegarmos a ele. Diremos: ah, morte, tu e eu somos velhos conhecidos. Eu te tive em meu quarto todas as noites. Eu falei contigo cada dia. Eu tive o crânio sobre minha mesa de vestir e muitas vezes pensei em ti. Morte, tu vieste afinal, mas tu és uma hóspede bem-vinda. Tu és um anjo de luz e o melhor amigo que eu tive. Por que então temer a morte, já que não há medo de Deus vos deixar quando chegardes a morrer? Aqui eu devo contar-vos aquela anedota da boa senhora galesa, que, quando jazia morrendo, foi visitada por seu ministro. Ele disse a ela: irmã, estás afundando? Ela não lhe respondeu uma palavra, mas olhou para ele com um olho incrédulo. Ele repetiu a pergunta: irmã, estás afundando? Ela olhou para ele novamente, como se não pudesse crer que ele faria tal pergunta. Por fim, levantando-se um pouco na cama, ela disse: afundando, afundando. Já conheceste algum pecador afundar através de uma rocha? Se eu estivesse em pé sobre a areia, eu poderia afundar, mas graças a Deus eu estou sobre a rocha dos séculos, e não há afundamento ali. Quão glorioso morrer! Ó anjos, vinde! Ó coortes do Senhor dos Exércitos, estendai, estendai vossas asas largas e levantai-nos da terra. Ó serafins alados, carregai-nos longe do alcance destas coisas inferiores, mas até que venhais, eu cantarei. Desde que Jesus é meu, eu não temerei o despir, mas alegremente porei estas vestes de barro. Morrer no Senhor é uma bênção do pacto. Desde que Jesus para a glória, embora a morte conduza o caminho. E agora, queridos amigos, eu vos mostrei tão brevemente quanto pude o lado negativo desta liberdade. Eu tentei dizer-vos, tão bem quanto pude colocar em poucas palavras, do que estamos libertos. Mas há dois lados para tais questões como esta. Há algumas coisas gloriosas das quais estamos livres. Não só estamos libertos do pecado em todo sentido da lei e do medo da morte, mas estamos livres para fazer algo. Eu não ocuparei muitos momentos, mas apenas passarei por algumas coisas das quais estamos livres, pois, meus irmãos cristãos, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade.
e essa liberdade nos dá certos direitos e privilégios. Em primeiro lugar, estamos livres para a carta do céu. Aqui está a carta do céu, a Magna Carta, a Bíblia, e meu irmão, tu estás livre para ela. Há uma passagem escolhida aqui. Quando passares pelo rio, eu estarei contigo, e as enchentes não te transbordarão. Tu estás livre para isso. Aqui está outra. Montes podem partir, e colinas podem ser removidas, mas minha benignidade não se apartará. Tu estás livre para isso. Aqui está outra. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Tu estás livre para isso. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui está um capítulo tocando eleição. Tu estás livre para isso, se fores eleito. Aqui está outro, falando da não condenação dos justos e sua justificação. Tu estás livre para isso. Tu estás livre para tudo o que está na Bíblia. Aqui está um tesouro infalível, cheio de inesgotáveis reservas de graça. É o banco do céu. Pode sacar dele tanto quanto quiseres, sem impedimento. Não tragas nada contigo senão fé. Traze tanta fé quanto puderes obter, e és bem-vindo a tudo o que está na Bíblia. Não há uma promessa, nem uma palavra nela que não seja tua. Nas profundezas da tribulação, que ela te console. No meio das ondas da angústia, que ela te anime. Quando as tristezas te cercarem, que ela seja tua ajudadora. Este é o sinal de amor de teu Pai. Nunca o deixes fechado e coberto de pó. Tu estás livre para ele. Usa, então, tua liberdade. Em seguida, lembrai-vos de que estás livre para o trono da graça. É o privilégio dos ingleses, que eles possam sempre enviar uma petição ao parlamento, e é o privilégio de um crente que ele possa sempre enviar uma petição ao trono de Deus. Eu estou livre para o trono de Deus. Se eu quiser falar com Deus amanhã de manhã, eu posso. Se esta noite eu quiser ter conversa com meu mestre, eu posso ir a ele. Eu tenho direito de ir ao seu trono. Não importa quanto eu tenha pecado, eu vou e peço perdão. Não significa nada quão pobre eu sou. Eu vou e pleiteio sua promessa de que ele proverá todas as coisas necessárias. Eu tenho direito de ir ao seu trono em todos os tempos, na hora mais escura da meia-noite ou no calor do meio-dia. Onde quer que eu esteja, se o destino me mandar para o limite extremo da vasta terra, eu ainda tenho admissão constante ao seu trono. Use esse direito, amado. Usa esse direito. Não há um de vós que vive segundo o seu privilégio. Muitos, um cavalheiro viverá além de sua renda, gastando mais do que tem entrando. Mas não há um cristão que faça isso. Eu quero dizer que vive segundo sua renda espiritual. Oh, não. Tu tens uma renda infinita, uma renda de promessas, uma renda de graça, e nenhum cristão jamais viveu segundo sua renda. Algumas pessoas dizem, se eu tivesse mais dinheiro, eu teria uma casa maior, e cavalos, e carruagem, e assim por diante. Muito bem e bom, mas eu desejo que o cristão fizesse o mesmo. Eu desejo que eles estabelecessem uma casa maior e fizessem coisas maiores para Deus, parecessem mais felizes e tirassem aquelas lágrimas de seus olhos. A religião nunca foi destinada a fazer nossos prazeres menores. Com tais reservas no banco e tanto em mãos que Deus te dá, tu não tens direito de ser pobre. Levanta-te, regozija-te, regozija-te. O cristão deve viver segundo sua renda e não abaixo dela. Então, se tendes o Espírito do Senhor, queridos amigos, tendes direito de entrar na cidade. Há muitos dos homens livres da cidade de Londres aqui, eu ouso dizer, e isso é um grande privilégio, muito provavelmente. Eu não sou homem livre de Londres, mas sou homem livre de uma cidade melhor. Salvador, se da cidade de Sião, eu, pela graça, membro sou, deixe o mundo me injuriar ou ter piedade, eu me gloriarei em teu nome. Tendes direito à liberdade da cidade de Sião e não a exerceis. Eu quero ter uma palavra com alguns de vós. Vós sois muito bons cristãos, mas nunca vos juntastes à igreja ainda. Vós sabeis que é bem certo que aquele que crê deve ser batizado, mas eu suponho
que tendes medo de ser afogados, pois nunca vindes. Então a mesa do Senhor é posta uma vez por mês, e é livre para todos os filhos de Deus, mas vós nunca vos aproximais dela. Por que é isso? É vosso banquete. Eu não penso que se eu fosse um vereador, eu omitiria o banquete da cidade. E sendo cristão, eu não posso omitir o banquete cristão. É o banquete dos santos. Nunca os anjos provaram acima graça redentora e amor moribundo. Alguns de vós nunca vindes à mesa do Senhor, negligenciais suas ordenanças. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Obtivestes a liberdade da cidade, mas não a tomais. Tendes direito de entrar pelas portas na cidade, mas ficais fora. Vem, irmão, eu te darei minha mão. Não permaneças fora da igreja por mais tempo, pois tens direito de entrar. Então, para concluir, tendes a liberdade de Jerusalém, a mãe de todos nós. Esse é o melhor dom. Estamos livres para o céu. Quando um cristão morre, ele sabe o abre-te sésamo que pode abrir os portões do céu. Ele sabe a senha que pode fazer os portões voarem bem abertos. Ele tem a pedra branca pela qual será conhecido como um resgatado, e isso o passará na barreira. Ele tem o passaporte que o deixará entrar nos domínios de Jeová. Ele tem liberdade de entrar no céu. Penso que vos vejo, vós não convertidos, na terra das sombras, vagando para cima e para baixo para encontrar vossa porção. Vós vindes ao pórtico do céu. Ele é grande e alto. O portão tem escrito acima: apenas os justos são admitidos aqui. Enquanto estais em pé, procurais o porteiro. Um alto arcanjo aparece de cima do portão e vós dizeis: anjo, deixa-me entrar. Onde está tua veste? Vós procurais, e não tendes nenhuma. Tendes apenas alguns trapos de vossa própria fiação, mas nenhuma veste de núpcias. Deixa-me entrar, dizeis, pois os demônios estão atrás de mim para me arrastar para aquela cova. Oh, deixa-me entrar. Mas com um olhar tranquilo, o anjo levanta seu dedo e diz: lê lá em cima. E vós ledes: ninguém senão os justos entram aqui. Então tremeis, vossos joelhos batem juntos, vossas mãos tremem. Se vossos ossos fossem de bronze, eles poderiam derreter, e se vossas costelas fossem de ferro, elas poderiam se dissolver. Ah, ali estais, tremendo, 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 mas não por muito tempo, pois uma voz que vos assusta dos pés e vos deita prostrados, clama: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ó, queridos ouvintes, será essa a vossa porção? Meus amigos, como eu vos amo. Eu o faço esta manhã e espero sempre fazê-lo. Será esse vosso lote? Não tereis liberdade de entrar na cidade? Não buscareis aquele espírito que dá liberdade? Ah, eu sei que não o tereis, se deixados a vós mesmos. Alguns de vós talvez nunca o tereis. Ó Deus, conceda que esse número seja mais poucos, mas que o número dos salvos seja grande de fato. Volta então, minha alma, ao teu repouso. O resgate de teu grande sumo sacerdote libertou o cativo. Confia em seu sangue eficaz, nem temas teu banimento de Deus, pois Jesus morreu por ti.